Pequenino! Nós falamos no vídeo anterior, do Papo Nerd, sobre a ideia de que nós poderíamos ser algoritmos, que a nossa realidade seria algo, digamos que programado, Mas os avanços recentes da física quântica que eu estive pesquisando estão trazendo ainda mais combustível para essas teorias. E vamos tentar espezinhar um pouquinho aqui sobre as teorias quânticas de partículas e esses conceitos de simulação. Será que nós estamos vivendo uma simulação virtual e fazemos parte dela? Para isso nós temos que entender muito profundamente essa questão das partículas subatômicas e como elas se comportam, As partículas da física quântica, os elétrons, os fótons, e como é que elas fazem para desafiarem a lógica tradicional. Um exemplo disso é o princípio da incerteza. Ela mostra que você não pode saber ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula com exatidão. E isso soa como se fosse um código, pois é. E esse código de realidade é renderizado através de informações de que estamos observando um videogame que carrega apenas o que está na tela do momento, naquele momento. Pois é, isso explica que isso aqui pode ser um grande videogame também. Pequeninos, o papo aqui é de louco. Então, não é para qualquer um a compreensão, até para mim é complicado de entender isso. Vamos entender um pouco sobre o entrelaçamento quântico. Quando duas partículas estão entrelaçadas, mudanças em uma podem afetar instantaneamente a outra, mesmo que elas estejam separadas por grandes distâncias. Isso parece desafiar leis da física clássica, o que sugere uma informação que é transmitida de maneira assemelhada a um sistema computacional avançado. Também existem os estados superpostos, que são partículas que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, até serem percebidas. É como se elas esperassem a entrada de um usuário para definir sua configuração final. Ou seja, elas estão aleatórias esperando que alguém possa entrar, ou seja, acessar ela para que ela seja automaticamente configurada. Eu estou falando da Matrix pura, nua e crua. Se nós formos um algoritmo, pesquisadores filósofos como Nick Bostrom já sugeriram que é provável que nós estamos vivendo em uma simulação e uma realidade base. E a lógica dele foi simples. Civilizações avançadas eventualmente criaram simulações tão reais que serão indistinguíveis da realidade. A quantidade de simulações possíveis seria tão grande, tão imensa, quanto a nossa realidade original. Seria apenas seria tudo um. Isso quer dizer estatisticamente que é mais provável que nós estamos em uma simulação do que fora dela. Se hoje nós temos aqueles óculos de realidade virtual aumentada e nós já ficamos fascinados com a qualidade, com a beleza, com toda essa tecnologia, imagine uma civilização futura que já foi passada, ou seja, já pode ter sido esquecida, já foi extinta da Terra, Mas nós podemos estar vivendo ela atualmente. E se nossas consciências estiverem em um plano superior? Isso aqui é apenas um personagem de um jogo. Uma vez estava assistindo um desenho do Rick e Morty e lá nesse desenho eles têm esse joguinho de realidade virtual aumentada. Só que quando eles colocam, eles automaticamente vão, fisicamente, eles sentem que estão vivos lá naquela realidade, onde eles podem atirar, matar monstros, decapitar, fazer atrocidades e depois voltar, E eles sentem realmente a morte, sentem as dores físicas, é algo impressionante. Eles podem passar dias ali, que para eles eles estão sentados, numa espécie de criogenia e a cabeça deles conectada em um computador. Quando eles voltam, passaram-se apenas alguns minutos, mas para eles, naquela realidade, foram dias. Agora vamos voltar para o assunto Papo Nerd.
Quanto a esses experimentos quânticos desse filósofo e esses outros que acabei de citar anteriormente, eles começam a dar suporte indireto a uma ideia, que mostra que a realidade parece estar se comportando como se fosse um sistema programado. E é aqui que entra de novo o macro e o micro, que é uma conexão sinistra. Os estudos atuais são focados na relação entre o macro, que é o universo observável, e o micro, que são as partículas subatômicas. Isso quer dizer que essas leis que governam o macro, derivam de códigos ou regras aplicadas ao micro. Em outras palavras, o universo pode ser um sistema hierárquico baseado em camadas de algoritmos. Mas por que isto é sinistro? A primeira pergunta é sobre o propósito. Se nós somos algoritmos, quem nos programou e para quê? Por quê? Para quê? Se estamos vivendo para um propósito de um programador superior, qual é o intuito? A segunda pergunta é sobre a ilusão do livre-arbítrio. Se nós somos códigos, nossas escolhas são reais ou apenas respostas pré-programadas? Terceiro, a manipulação da realidade. Se tudo é programável, alguém poderia, digamos que, hackear a nossa realidade? As mudanças abruptas no mundo podem ser vistas como ajustes no sistema? Se nós irmos seguindo esta linha de pensamento, janelas vão se abrindo, pequeninos, portas e janelas vão se abrindo. E ela redefine completamente aquilo que enxergamos da nossa existência. Pensem um pouquinho, sejam livres para pensar. Se um vidente consegue com exatidão acertar o que vai acontecer daqui a 4 anos, será que ele recebeu um bônus do programador? Ou simplesmente ele causou um bug no sistema e percebeu o que estava para acontecer anos depois? Será que nesse jogo ele teve alguns benefícios? Tipo um usuário premium que resolveu jogar com a capacidade de prever o futuro? Será que as forças do mal, as criaturas do mal que nós conhecemos, na verdade são os hackers, os spywares? Será que as nossas doenças são malwares? Quem tem computador sabe o que é um malware, um vírus capaz de reprogramar, de mudar configurações do computador para danificar as peças, para prejudicar em si o sistema de hardware, que é a parte física do computador. Será que as doenças crônicas não seriam um tipo de vírus de computador, desse computador futurista, pensando que a Terra, nós humanos, somos parte de uma simulação e tudo isso aqui é uma plataforma, é algo criado, programado? Para concluir o vídeo, um raciocínio que veio agora. Eu estava assistindo a um vídeo no YouTube outro dia sobre um personagem, um jovem que comprou um jogo de computador normal, e ele foi jogar, só que ele colocou uma inteligência artificial em um dos NPCs. NPCs são aqueles personagens que são programados para fazer a mesma coisa, estão ali só de figurino. Depois que ele fez isso, ele levou aquele NPC com inteligência artificial a abrir os olhos a uma reflexão profunda sobre a vida dele naquele jogo. E ele dizia: não, eu nasci aqui, eu cresci aqui, minha vida é essa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nasci em tal lugar, meus pais são fulano, são beltrano. A inteligência artificial sem se dar conta do que na verdade estava acontecendo. Até que ele digita e fala com o NPC, com a inteligência artificial, o jogador fala com ela, dizendo: não, você está preso em uma realidade simulada, você não consegue sair de onde você está. Todos os seus movimentos, tudo que você faz já foi programado. E depois de um tempo, o NPC acorda e começa a perceber a sua triste realidade, que não era tão triste assim até o momento em que ele desperta.
e ver que na verdade está dentro de uma prisão, dentro de um jogo. E eu fico pensando depois disso, né? Eu fico pensando, será que nós somos diferentes? Imagine daqui a 100, 800 milhões de anos, por exemplo, né? Quando já estivermos, onde estará o nosso espírito? Encarnado em qual planeta? Será que nós estaremos fazendo simulações semelhantes a essa? Eu fico pensando, da mesma forma que reagimos com espanto a uma criatura que está despertando dentro de um videogame, uma inteligência artificial, então quem programou nossos corpos nesse planeta? O que eles pensam, como eles reagem quando descobrem que também estamos despertando? Reflitam, pequeninos.